Oi, pessoal, boa tarde. Tá todo mundo me ouvindo aí? Tá tranquilo? Beleza. Então vamos lá, galera. Antes de começar, só queria ter uma ideia aqui do público para quem eu tô olhando. Quem aqui trabalha como Scrum Master, agilista ou alguma coisa parecida? Beleza. Product Owners, temos Product Owners. Um ou outro. Desenvolvedores? Outras coisas? Beleza, beleza. O tema que a gente vai tocar aqui... Deixa eu só pegar o passador que eu esqueci. O tema que a gente vai tocar aqui é a definição de sucesso do agilista, mas eu acho que as coisas que eu vou conversar aqui tangibilizam o dia a dia de todo mundo. Deixa eu só startar o meu relógio que eu esqueci. Beleza. Então, eu vou discutir um pouco sobre isso, de como a gente entender se o trabalho do agilista está indo na direção correta, se ele está fazendo coisas boas, coisas ruins e por aí vai. Então, um pouquinho sobre mim primeiro. Meu nome é André Coelho, André Silva, mas eu sou mais conhecido no dia a dia como Dedé. Sou Professional Scrum Trainer pela Scrum.org. Também sou Head de Agilidade lá na Concrete e aplico treinamentos pela Agile School também. Tenho um background de desenvolvedor. Trabalhei diretamente com desenvolvimento durante uns 10 anos. E nos últimos 3, 4 eu tenho focado mais especificamente na agilidade. Então, antes da gente começar aqui, eu queria só... Opa, foi para trás, desculpa. Queria só fazer um disclaimer aqui. A gente vê no dia a dia vários nomes para o papel do agilista. A gente tem o Agile Coach, Scrum Master, agilista. Já vi até kanbanista, que parece até um negócio meio ocultista. Para o que eu vou conversar aqui, para o que a gente vai conversar aqui, realmente não importa, cara. Potato. É tudo a mesma coisa. E eu vou usar a palavra Scrum Master porque é a palavra que eu estou acostumado a usar no meu dia a dia. Então, se eu tentar usar qualquer outra, eu vou acabar falando Scrum Master sem querer no meio da apresentação. Então, eu vou usar muito a palavra Scrum Master, mas traduzam no vocabulário de vocês aí do que vocês usam no dia a dia. Agile Master, Kanban Master, whatever. Beleza? Então, vamos lá. Então, vou falar um pouco sobre o problema. O que eu vou apresentar aqui é um problema que eu tenho vivenciado no meu dia a dia. Como eu disse, sou Head de Agilidade na Concrete e lá eu sou responsável por uma série de Scrum Masters. Geralmente algo por volta de 20 a 30 Scrum Masters. Então, para começar aqui com o problema, botei aqui parede de texto, definição do Scrum Guide sobre o Scrum Master. Não vou ler tudo, mas eu achei importante colocar aqui para poder só definir alguns pontos aqui. Se você for pegar e ler o que está escrito aqui, você vai ver que o Scrum Master, de certa forma, ele é responsável por aplicar o Scrum e garantir que as pessoas estão vivenciando de acordo com o que o Scrum prega, de acordo com os valores da agilidade, para ser um pouco mais abrangente do que só o Scrum. Então, o problema que eu observo no dia a dia é o seguinte. Nós temos aqui, vou colocar assim, times mal-sucedidos e times bem-sucedidos, independente do que isso signifique, para a realidade de cada um, times bem-sucedidos e times mal-sucedidos. Quando a gente tem SMs em times mal-sucedidos, ou com algum comportamento que não seja legal, é muito fácil você olhar e entender que aquele comportamento não é legal. Muito fácil, assim, talvez uns mais fáceis, outros um pouco menos fáceis, mas você consegue, com uma relativa facilidade, apontar o dedo para problemas. O Scrum Master deveria estar fazendo isso, o agilista deveria estar fazendo aquilo, ou ele está fazendo isso errado, e por aí vai. E quando você vai para o inverso, quando você tem times bem-sucedidos, é muito difícil você criar uma relação de casualidade entre algum trabalho que o agilista fez, o Scrum Master fez, e esse resultado. E já dando um pouco aqui do desenvolvimento do que eu vou falar, isso acontece um pouco pelo quê? O trabalho do agilista, o trabalho do Scrum Master é influenciar. Ele é um influencer. O trabalho que ele faz, qualquer que seja a sua execução de trabalho no dia a dia, dificilmente ele gera um valor tangente para o produto. Talvez vocês consigam me dar um exemplo que invalide isso que eu estou falando, mas a grande maioria do trabalho é para habilitar o trabalho de terceiros. Por isso que somos líderes servidores. E justamente pelo nosso trabalho ser influenciar, é fácil dizer quando você está influenciando errado ou deixando de influenciar, e é muito difícil você dizer quando que a sua influência está sendo positiva.
E aí você pode falar, beleza, André, então a questão é que o Scrum Master só atrapalha e nunca ajuda. Você pode tirar essa conclusão. Mas o ponto de equilíbrio que tem contra isso, e de novo, é a observação da minha realidade, é que em times que não tem o Scrum Master, ou agilista, ou qualquer outra coisa, você vê problemas claros que um agilista poderia ajudar, um Scrum Master poderia ajudar. Então, remoção de impedimentos, a resolução de conflitos, eu coloquei aqui foco no plano, né, que é sobre focar em executar um plano e não em atingir objetivos. Então, são exemplos claros que eu vejo quando o time não tem o Scrum Master. Então, não é uma questão de o Scrum Master só dali para atrapalhar. Quando ele não existe, nós temos problemas sim. Então, qual que é a relação aqui que fica estranha? Quando você tem times mal sucedidos, e eu coloquei assim, um Scrum Master mandando mal, a culpa é do Scrum Master. Porque como o objetivo do Scrum Master é ajudar as pessoas a viver dentro dos valores do Scrum, em algum nível, qualquer problema que qualquer pessoa esteja, qualquer coisa que qualquer pessoa esteja fazendo errada, em algum nível o Scrum Master poderia estar ajudando ela a fazer melhor. Então todo problema em algum nível também é culpa do Scrum Master. Só que quando você vai para o outro lado, o Scrum Master mandando bem, é mérito do time. E eu não estou falando que está errado. É só uma relação de causalidade que fica muito estranha. E você não entende o que está acontecendo. Você fala, ué, então o que eu tenho que fazer? Como que eu sei que o meu trabalho... Eu sei quando o meu trabalho está ruim. Mas será que se eu disser que sempre que não está ruim, está bom? Faz sentido falar isso? Talvez sim, talvez não. Como que eu fico melhor no meu trabalho? Então a pergunta que eu comecei a me fazer, até para tentar ajudar os agilistas com quem eu trabalho no dia a dia, foi o seguinte. O que o Scrum Master tem que fazer para ter o seu trabalho reconhecido? Quais são as ações que ele tem que tomar? Para o Scrum Master que está fazendo alguma coisa errada, eu poder ajudar o cara. Ou o Scrum Master que não tem certeza se as ações dele estão sendo positivas ou não, eu poder ajudar essa pessoa. Então comecei a conversar sobre esse assunto com diretores da empresa, cada um me deu uma visão diferente, cada um abordou de uma forma totalmente diferente. Todas elas foram ricas de alguma forma para o problema que eu estava querendo resolver. Mas, então eu queria explicar um pouco para vocês por onde que eu fui na solução desse problema. Então, fazendo uma análise do problema, voltando aqui na definição do Scrum Master, eu separei algumas palavras que eu acho que são importantes aqui na definição do Scrum Master segundo o Scrum Guide. Então, peguei ali teorias, práticas, regras, valores, liderança servidora e mudança de interação. E aí, pegando isso, eu criei um modelinho que é esse aqui. Então, eu juntei tudo aquilo em ações que você pode tomar em quatro esferas diferentes. Esferas por falta de um nome melhor para um círculo. Então, você tem teorias e regras, que é a parte mesmo teórica, o que você estuda para aprender. Práticas, que não deixa de ser coisas que você aprende. É quando você vai num workshop e aprende uma prática nova, quando alguém deve ter visto alguma coisa aqui que já está pensando em aplicar na segunda-feira. Valores, que é no que a gente se baseia para fazer o nosso trabalho. E influência ali, eu botei também incluindo a parte de... Opa, voltei no errado, voltei no meu aqui. Incluindo a parte de liderança servidora, porque ser líder é influenciar. Então eu criei essa caixinha da influência, que é a sua capacidade de influenciar outros. E com isso, você pode pegar essas quatro aqui e dividir em dois quadrantes. Hard skills e soft skills. E para quem não é muito familiarizado com esse termo, basicamente, hard skills são habilidades que você pode aprender, que você pode estudar e você se esforçando consegue colocar no seu toolkit. E soft skills são competências mais subjetivas, que é muito mais, por natureza, é muito mais difícil de avaliar. E daí você já começa a ver de onde vem parte do problema. E também elas são conhecidas como people skills ou interpersonal skills, porque elas estão relacionadas à forma que você interage com o outro. Então é totalmente a parte que eu botei aqui de baixo, totalmente soft skill. Então, voltando aqui para a nossa... Esse aqui foi um modelo inicial que eu coloquei e a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Mas para a gente, eu gosto muito, quando eu estou falando sobre algum problema, de colocar ele num contexto diferente. Eu acho que sempre que a gente pega alguma coisa e coloca num contexto diferente, a gente consegue extrair qual que é o que está realmente por trás do problema. Então, vou estagnar aqui parte da resolução do problema e vou mudar o contexto aqui rapidinho. Esse é meu filho.
o Otto. Eu tinha que ter uma desculpa para botar ele aqui. Ele está com 5 meses, mas tem um motivo muito bom para ele estar aqui. Na semana passada, eu saí com a minha esposa, a gente estava no Outback com ele, e a gente conversando, ela me fez a seguinte pergunta: você acha que você é um bom pai? E assim, eu sou um pai de primeira viagem, é o meu primeiro filho. E eu perguntei, mas por quê? Por que você está me perguntando isso? E ela falou, porque eu estou tomando uma série de ações que eu não sei se estão certas, se estão erradas. Eu fico com muito medo de fazer algo errado. E aí eu dei a minha resposta para ela. Eu já estava com essa resposta na ponta da língua, mas eu queria primeiro empatizar e entender o que ela estava querendo fazer. Então o que eu falei para ela foi o seguinte: eu não sei se eu sou um bom pai. E sinceramente, eu não me importo com isso agora, porque eu não tenho como saber. Porque o que para mim é ser um bom pai? Para mim, ser um bom pai é garantir que a maneira que meu filho vai se comportar, se moldar, é da maneira que eu gostaria que ele se comportasse. E isso, claro, tem relação com as ações que eu tomo com ele, mas eu posso tomar as ações e mesmo assim ter resultados diferentes. Então, alguém deve estar já entendendo como que isso se conecta no nosso dia a dia. Então, o que eu falei para ela é: eu agora não me importo, eu estou fazendo o meu melhor, e eu acredito que você está fazendo o seu melhor também, mas agora a gente simplesmente não tem como saber. Por quê? O que a gente tem que fazer? O que é importante para nós como casal? A gente tem que definir aonde que a gente quer que ele chegue, quais são os princípios e valores que a gente quer que ele observe durante a sua vida. Então, eu falei com ela, para mim, o que importa hoje, os resultados esperados do meu filho, são que ele tem respeito por diferentes crenças, raças, gêneros e orientações sexuais, capacidade de resolução de problema, ser feliz e praticar empatia. São 4 fatores que para mim são muito importantes, que, na minha visão, moldam o ser humano da maneira que eu acho que é legal. Vocês podem ter uma opinião totalmente diferente. E por isso que ser um bom pai ou ser uma boa mãe, ser bom pais, é diferente. A maneira que a gente vai trabalhar no dia a dia é diferente. A maneira que você vai fazer, eu vou fazer, é diferente. O importante para mim hoje é que chegue nisso aqui. E não tão cedo eu vou conseguir observar isso. Talvez uma coisa ou outra, mas estava até conversando com o Dave West aqui, lá para os 20 anos, talvez eu consiga ter uma visão se ele chegou nesse lugar ou não. E o que são? Isso tudo são valores. Todos esses objetivos são definidos por valores que eu e minha esposa a gente acredita. Então eu falei para ela, a gente tem que só ter certeza sobre quais valores a gente vai educar o nosso filho, em cima de quais valores. Então, voltando à pergunta da minha esposa, o que faz um pai ser bem-sucedido? Os pais são bem-sucedidos quando seus filhos são moldados de acordo com seus valores. E aí o valor vai mudar de cada pessoa. Por isso que nós temos pessoas diferentes. E por isso que é tão bom para os nossos times multidisciplinares, porque as pessoas são moldadas em cima de valores diferentes. Então, do mesmo jeito que isso funciona para o pai, os resultados do pai, assim como dos Scrum Master, eles são indiretos. Porque os pais, eles são influenciadores. Então o resultado vai ser em cima do influenciado. Ou seja, em cima do Otto, em cima do meu filho. Como Scrum Master, vai ser em cima do cliente, em cima do time de desenvolvimento, em cima do Product Owner. Então, voltando aqui para a pergunta inicial, saindo do contexto do meu filho, a pergunta que eu estava fazendo é: o que os Scrum Masters têm que fazer para ter seu trabalho reconhecido? E é a pergunta errada. Eu não tenho que perguntar o que ele tem que fazer. Porque, mesmo que eu ache essa resposta não pode ser verdade talvez não seja verdade no contexto de vocês. Então, acho que uma pergunta um pouco melhor modelada, e tenham em mente que eu mudei umas 20 vezes essa pergunta enquanto eu estava fazendo a apresentação, é: como evidenciar os resultados da influência do Scrum Master? Então, garantindo que o Scrum Master é um influenciador, como que eu evidencio os resultados dessa influência que ele está exercendo dentro do time? Então, essa foi a pergunta que eu tentei começar a responder. E aí, eu dividi essa resposta em 2 partes, tá? Uma que, para mim, já está bem definida, e eu vou apresentar para vocês, e uma segunda parte que está, diria assim, muito embrionária, uma visão muito inicial. Vou tentar explicar aqui a minha ideia para vocês, e o que eu quero é que no final, entre perguntas e outras coisas, eu quero que vocês colaborem, dê a opinião de vocês para vocês poderem me ajudar a tentar moldar isso aqui que eu estou fazendo. Eu fui pedir a mesma colaboração para o VO, que meu chefe lá na Concrete, e 10 minutos conversando ali, ele invalidou tudo que eu botei aqui na minha apresentação. Mas é importante para saber, eu não estou me importando tanto com
o como que eu vou atingir isso, mas sim de garantir que a gente consegue ter uma visibilidade melhor do nosso trabalho no dia a dia. Então, qual que é a minha proposta? Voltando aqui para aquela definição, tudo que eu coloquei do Scrum Master, o que eu acho que é importante eu vejo no dia a dia as pessoas fazendo provas, tirando certificação, trabalhando na parte da teoria. Eu vejo as pessoas indo em workshops e trabalhando aprendendo coisas novas, aprendendo técnicas novas, chegando na segunda-feira querendo aplicar uma técnica nova na retrospectiva. Eu vejo as pessoas estudando sobre valores e tentando entender como que ela aplica esses valores no dia a dia. E vejo também muitas pessoas trabalhando em cima da parte da influência. Muitos Scrum Masters aí que vivem muito, dependendo muito do seu poder de influência. Talvez não seja tão bom na teoria, talvez não seja tão bom na prática, mas é muito bom na influência. Aquele bom somebody love. Mas qual é o problema que eu vejo nisso? Eu vejo muitas as pessoas trabalhando essas coisas separadas, como coisas, realmente caixas separadas. E para a gente ser efetivo, a minha proposta é que isso não funcione. Se você não tem a capacidade de, mesmo que você esteja aprendendo separado, conectar com as outras coisas, não funciona legal. E aí eu vou tentar mostrar aqui minha visão sobre isso. Então, na verdade, em vez do modelo ser dessa forma aqui que eu mesmo modelei no início, um modelo que eu acho que faz mais sentido é esse aqui. Onde você tem as práticas no meio, que é o como que você exerce a sua influência, e isso tudo ligado, ao mesmo tempo, aos valores, à influência e a teorias e as regras. Uma outra forma de colocar isso aqui seria assim. Então, a soma dos valores com essas teorias e regras e com a sua influência resulta numa prática. Então, vamos trabalhar um pouco em cima disso aqui. Vamos discutir sobre as variações dessas 4 variáveis. Variações das variáveis, ótimo. Então, primeiro aqui, vamos apagar o valor. Vamos dizer que a gente trabalha a nossa teoria e regra junto com a nossa influência, e isso resulta em práticas. O que acontece quando você tira os valores dessa equação? Você pode ter brigas, você pode ter Scrum zumbi, que para quem não sabe ainda, não conheceu o termo, é aquele Scrum que todo mundo faz só porque tem que fazer, tem que seguir as regras. Não entende o que está por trás daquilo tudo que a gente está fazendo. Então, quando você remove os valores dessa equação, são só alguns exemplos, tá? Não tenho a menor pretensão de definir aqui tudo o que acontece. Então, são alguns exemplos de coisas que acontecem. Brigas porque você deixa de ter o respeito, você deixa de ter... você pode ter o contrário da briga, você pode ter a paz velada, onde as pessoas não entram em conflito uma com a outra, que é tão ruim quanto uma briga. Removendo teorias e regras da nossa equação. Bom, aí a gente cai no nosso bom e velho 20 anos atrás. Processo frágil, big plan up front, ou seja, faço grandes planos e meu objetivo passa a ser seguir meu plano e não chegar nos resultados. Scrum But. E um que eu comecei a observar muito no dia a dia, quando as pessoas esqueciam dessas teorias e regras, que é isso aqui, ó, melhorias descontínuas. O que eu quero dizer com isso? Melhorias locais que você não consegue, se você não está ativamente trabalhando para aquela melhoria continuar acontecendo, no momento que você larga, ela cai. Então é um negócio que exige que você ativamente fique trabalhando. Então o melhor termo que eu achei para isso foi, se a gente está buscando melhoria contínua, eu achei que o inverso disso seria melhoria descontínua. E agora pensando, acho que piora contínua talvez seria um termo melhor. Mas de qualquer jeito, é isso que eu quero dizer. E se a gente tira a influência da nossa equação aqui, tem uma coisa que eu acho que é um grande mal da sociedade agilista hoje no século XXI. Resposta certa da forma errada, ou resposta certa na hora errada. Eu sempre falo, a resposta certa na hora errada é a resposta errada. A resposta certa dada da forma errada é a resposta errada. E outro efeito colateral não gera impacto. Se você não tem um poder de influência, você pode ser um grande conhecedor que você não... Aí, com certeza, você não vai conseguir chegar lá no pontinho verde que eu estava discutindo, que é o gerar impacto. E essa primeira eu vejo muito na forma assim, por exemplo, situações que eu já vivenciei. Sprint Review comendo, uma discussão lá importante, acolorada, acontecendo, e o Scrum Master assim, ó.
Aí lá, discussão, opa, time box, acabou. Vambora. Eu entendo que você está aplicando a teoria, a regra. Eu entendo que você está sendo de acordo com os valores. Mas, cara, você não está sabendo aplicar isso. Seu poder de influência é baixo. Só alguns exemplos. Com certeza temos outros. E aí, agora, removendo a última variável, removendo as práticas. Você tem a teoria, você tem a influência, você tem os valores. E aí, agora eu sei que eu vou mexer com o brilho de algumas pessoas aqui. Mas foi de propósito. Então você tem o Scrum Master inefetivo, você tem o Agile Coach. Mas eu botei ali um asterisco no Agile Coach, por quê? Vou explicar. Não que eu tenha nada contra o Agile Coach. Se você for no meu LinkedIn, está escrito Agile Coach. Mas o que eu quero dizer é um mal que eu vejo muito nas entrevistas que eu faço hoje em dia. Eu coloco situações, pergunto assim, coloco lá uma situação e pergunto, o que você faria como agilista nessa situação? Eu faço um coaching. Tá, mas o que é fazer um coaching? Não, eu sento e converso com o cara. Tá bom, eu sou o cara, tô aqui na sua frente, o que você faz? Como é que você abre a conversa? Aí a pessoa trava. Então as pessoas estão se escondendo atrás do coaching, que parece que tudo é uma conversa assim mágica que você tira aqui, aperta um botão, opa, raio coachinizador e resolve o problema. E vocês sabem que não é assim. Então eu botei aqui justamente para provocar, para poder trazer isso, porque é uma coisa que eu tenho visto muito no dia a dia de hoje. E essas pessoas se escondem atrás do papel da Agile Coach. Então isso acaba denegrindo um papel que é importante, por causa dessas pessoas que se escondem atrás da conversinha, do coaching, que seria uma outra maneira também, é uma pessoa que só tem influência. Ela não tem nenhuma das outras coisas. Eu não quis brincar aqui de manter uma variável só também, mas daria para fazer isso. Então, com isso tudo aqui que eu coloquei, eu não respondi a pergunta por completo que eu fiz. Desculpa. O que eu fiz? Não, tá certo. Acho que eu deixei um slide a mais. Se você... Não, desculpa. Eu errei. My bad, gente. Se você tem o valor, a teoria, a influência e consegue aplicar isso nas práticas, aí você tem um Scrum Master efetivo. Ou, no mínimo, você pode dizer que você não é um Scrum Master inefetivo. Então, com essa explanação aqui, eu respondi metade da pergunta. Você... trabalhando naquelas 4 caixinhas, garantindo que você está vivenciando elas no dia a dia, e não é uma coisa binária, é uma coisa que você aos poucos vai fazendo. Você garante que você, na medida do possível, não está errando. E o nosso objetivo não é não errar, mas a gente quer sempre fazer o nosso melhor. Então você garante que você está fazendo o melhor para não errar, mas você ainda não responder esse outro lado aqui. Como que eu sei que eu estou mandando bem? E aí eu volto lá para a pergunta do início. Será que a ausência do erro significa mandar bem? Eu não fico feliz o suficiente com isso. Então, do mesmo jeito, quando eu volto para o problema do Otto, eu consigo aplicar, meu filho vai ser feliz, ele pratica a empatia, mas quem fez isso? Foi o pai, foi a mãe, foi a avó, foi o avô? Quem que influenciou mais ou menos? Então o mesmo problema se aplica numa coisa simples nossa do dia a dia. E pode se aplicar em N outras coisas que vocês vão ver. Então, a outra proposta, a proposta mais aqui, e de novo é um work in progress, que está bem no começo, é o seguinte. Tem aqui aquele desenho inicial que eu fiz, e foi isso que, conversando com o Vitor Oliveira, ele invalidou comigo em 5 minutos, mas acho legal apresentar para vocês, quem sabe vocês não conseguem revalidar. Quem veio no Scrum Day do ano passado, já estudou por conta própria, deve conhecer o Evidence Based Management, que é, como o próprio nome diz, é você fazer o seu gerenciamento baseado em evidências. Ele veio do Evidence Based Medicine, que é você fazer medicina de forma empírica, baseado nas evidências que o paciente te dá. Então eu estava tentando pensar, cara, no Evidence Based Management, você tem 4 áreas aqui, que é o Unrealized Value, né, o valor não realizado, o valor atual, a sua habilidade de inovar e o seu time to market. São coisas que você tenta observar no seu produto. E para cada um deles, o guia do Evidence Based Management da Scrum.org, ele te dá algumas métricas que você pode tentar tirar em cada um deles para tentar ver se o seu produto está sendo efetivo. Então, para quem não conhece, recomendo, mas só para passar rápido aqui para vocês terem uma ideia, em Unrealized Value, ele fala que você pode medir o seu market share, o seu Customer User Satisfaction Gap, no Current Value, o quanto que você está ganhando por cada funcionário, a satisfação do funcionário, a satisfação do seu usuário, o quanto que o seu usuário está usando a sua ferramenta. A habilidade de inovar,
quantidade de defeitos, a taxa de inovação, a quantidade de débito técnico, são coisas que você pode medir que mostram a sua habilidade de inovar. Porque, por exemplo, débito técnico vai totalmente contra a sua habilidade de inovar. Quanto mais débito técnico, menos você consegue inovar. E o time to market, ele traz alguns outros. Cycle time, lead time, mean time to repair, que é o tempo que você demorou para resolver um bug, basicamente. Frequência de release, coisas que você já conhecem bem no dia a dia. E eu fiquei pensando, será que a gente consegue transformar o Scrum Master numa espécie de produto e tentar aplicar alguma coisa parecida para tentar medir a gente falou tanto hoje de outcomes versus output. Será que eu consigo medir os outcomes do Scrum Master? Porque no fundo é isso que a gente quer. Então eu comecei uma ideia geral aqui que, de novo, está bem embrionária. Mas, por exemplo, teorias e regras, isso é relativamente fácil da gente medir. Então a gente tem provas, tem certificações, tem aulas, tem uma série de coisas que você pode medir. Essa, sinceramente, é a mais fácil. Então, práticas. Eu pensei e agora eu estou chegando na visão que talvez não faça sentido medir práticas. Porque a prática pela prática não é nada. Então eu deixei isso aqui um pouco de lado durante um tempo. Valores. Algumas coisas que eu já usei, eu uso no meu dia a dia. Votação do nível de confiança. Eu peço para, por exemplo, no início de uma retrospectiva, as pessoas de 1 a 5 falarem assim, 1, estou totalmente desconfortável e vou só concordar com o que todo mundo está falando, e 5, estou totalmente confortável e vou falar tudo que eu tiver afim. As pessoas votam de forma anônima e no final a gente tem um nível de confiança do que as pessoas vão falar. Quadro de infração de valores, foi uma coisa legal que um Scrum Master que quem eu trabalho fez, que ele botou os 5 valores na parede e falou para o time, toda vez que vocês verem uma infração em cada um desses valores, vocês vão lá e só dão um tique, assim, ó, pum. Para a gente saber quais são os valores que estão mais presentes ou menos presentes no nosso dia a dia. Escrevi errado, quantidade de vezes que trocamos de tarefa. Trocamos de tarefa. Foi uma coisa que eu vi para ver se a gente está mantendo o foco. Então, algumas coisas que a gente pode medir, sei lá mais o que. E a influência. Uma coisa que eu tenho começado a usar na Concrete, não sei se todo mundo conhece o trabalho das outras instâncias do Barry Overeem, que está aí hoje com a gente, as outras instâncias do Scrum Master, se não conhecer, dá uma procurada, que são 8 maneiras que o Scrum Master se comporta no dia a dia. Então, a gente está explicando essas 8 instâncias para o time de desenvolvimento e pedindo para o time de 1 a 5 voltar o quanto que ele acha que a pessoa é um professor, que a pessoa é um mentor, que a pessoa é um cientista e por aí vai. E não sei o que mais. Então, eu estava tentando achar isso, eu estava tentando achar métricas que talvez meçam a efetividade do nosso trabalho. Porque eu só consegui fazer a primeira parte do trabalho. E a segunda, sinceramente, ainda tô tendo a ideia, testando e ver se funciona. Essa é uma que a gente já está testando bastante no dia a dia. Então, qual que é a conclusão que eu chego no final disso tudo? As ações não são suficientes. Vale para o Otto, vale para a gente como Scrum Master. Você tem que conseguir, ou você deveria tentar conseguir, tangibilizar os impactos causados no time. Ou, no meu caso, tangibilizar os impactos causados no meu filho. Então, é isso que importa. A gente não tem que ficar se importando sobre o que a gente faz. É claro que tem que olhar, tem que entender, porque o que é o meio. Mas o meio por si só não garante nada. A gente não pode parar de, eu fiz, então pronto, estou mandando bem. Não. Do mesmo jeito que um produto, uma feature não garante nada. Você tem que medir o resultado dessa feature. Já acabei, achei que tinha mais um. Eu acabei assim até abrupto, porque de fato é um trabalho inacabado. Então eu queria saber assim, se alguém tem alguma opinião, se acha que não faz nenhum sentido, que nem eu conversando com o Vel, eu vi que ele me invalidou de uma forma. Se alguém tem alguma sugestão, alguma prática que está usando no dia a dia de medição, e por aí vai. Oi, André. Na verdade, não estou medindo isso como você está pensando, mas enquanto você falava, estou pensando aqui, talvez a empatia seja uma coisa que a gente tem que levar em consideração, né? O quanto que um time, e faço uma analogia com um time de futebol, né? Às vezes você pega um técnico super famoso e aí quando você falou lá que quando o time se dá mal, a culpa é do SM, é igual futebol, né? Quando o time vai mal, a culpa é do técnico. Exatamente. Então, o quanto que às vezes a empatia daquele técnico, o relacionamento próximo, não faz com que o time não queira expurgar aquele SM de lá. Então, isso talvez pudesse ser uma variável para a gente pensar junto aí, talvez. Beleza. Deixa eu tirar aqui, senão eu vou ficar igual o sanduíche XX.
Concordo plenamente. Inclusive, essa é uma das coisas que eu falo que é essencial para o Scrum Master, empatia. Tanto que eu botei até... Eu quero que meu filho tenha empatia. Foi uma das coisas que eu botei lá. Então, se eu acho importante para o meu filho, definitivamente eu vou achar para o Scrum Master. Eu concordo. E eu joguei... Na minha concepção, eu joguei isso dentro de influência. Porque é uma soft skill, a empatia. É difícil de você aprender empatia, dá para você trabalhar um pouco, mas é difícil de aprender. Na minha cabeça, na hora que eu estava montando, eu joguei dentro de influência. Eu estou tentando lembrar, eu cheguei a pensar até numa quinta bolinha, falei, pô, será que faz sentido colocar ou não? Lembrei. É uma coisa que eu tenho cobrado muito, conversado muito com os Scrum Masters, que é um negócio que eu tenho chamado de drive de entrega. Que é aquela vontade de fazer a entrega acontecer para a gente poder, de forma empírica, aprender. Então, eu fiquei pensando, será que eu boto uma quinta bolinha, drive de entrega, tudo mais? Mas eu falei, acho que eu só vou complicar o modelo. Então, concordo 100%. Talvez pensar em métricas em cima de empatia. E aí, medir empatia é uma coisa difícil, mas definitivamente é uma coisa que você consegue trabalhar. Na minha cabeça, eu joguei dentro da bolinha de influência. Mas, do mesmo jeito que essa bolinha chama influência, ela podia chamar empatia e eu falar que a influência está dentro da empatia. Por aí vai. Peraí. Opa, André, eu sou o Sérgio. Primeiro, cara, parabéns, eu gostei bastante do modelo, não sabia muito bem o que esperar quando vi o tema, mas achei bacana. Mas dentro das separações que você fez, né? O que você acha que seria pior ou menos pior, né, da falta no Scrum Master? O que você acha que mais influencia negativamente? Eu acho que seria a pergunta mais correta. Antes de eu responder, pode ficar aí com o microfone. Eu quero te fazer a pergunta. Você tem uma opinião? Oi? Você tem uma opinião de qual que seria pior? Cara, eu acho que a parte de teorias e regras é meio direta, porque o cara não saberia muito bem o que ele está fazendo. Por outro lado, acredito que a influência também seria um problema sério, porque não adianta muito bem ele saber se ele não consegue passar. Mas não sei se você tem outra visão sobre isso. Cara, boa pergunta. Não tinha pensado sobre essa perspectiva. De bate-pronto aqui, eu diria que a minha resposta seria práticas. Por quê? Muito simples. Na maneira que eu montei a equação, a prática é o resultado. Então, se você tem tudo aquilo, toda aquela teoria, mas não consegue praticar, não serve para nada. Tipo, realmente aí você tem certeza que você está sendo inefetivo. Todas as outras você pratica de forma deficiente. Se você não tem a prática, você não pratica. Então, de bate-pronto, eu responderia a prática, mas eu tenho certeza que se a gente ficar discutindo aqui, a gente conseguiria argumentos para cada uma delas. Mas minha resposta de bate-pronto é prática. Oi, meu nome é Fernanda. Primeiro, parabéns pelo Obrigado. workshop aí. Na real, assim, a gente ainda sabe que é muito difícil mensurizar o quanto o nosso trabalho influencia o seu Scrum Master. E você cuida de um time. E eu queria saber como é que você lida com a frustração dos seus Scrum Master em não conseguir mostrar que o nosso trabalho faz a diferença. Porque, assim, se o time vai mal, culpa do Scrum Master. Se o time vai bem, o time que é bom, né? O Scrum Master é deixado de lado. Então, até para a carreira, como é que lida com essa frustração? O que você falaria para eles? Legal. Tentando pensar aqui, realmente, na minha realidade, acho que a primeira maneira de lidar é montar uma apresentação, botar no Scrum Day e perguntar a opinião do pessoal. Não deixa de ser uma maneira de validar a ideia. Mas, sendo prático, falando do dia a dia, a maneira que eu vejo isso sendo tangenciado, a pessoa não está... Algumas sim estão preocupadas, estou sendo eficiente, estou ajudando. Eu sou uma pessoa que me preocupo muito com isso. Eu trabalho, meu objetivo é ajudar pessoas. Eu realmente tenho isso muito forte em mim e quando eu sinto que eu não estou ajudando, isso dói em alguma forma em mim. Mas a maneira que isso tangibiliza de fato no mercado cara, e meu aumento e minha carreira, quais são os passos que eu quero dar? Porque toda essa discussão veio dessa pergunta. Cara, o que eu tenho que fazer? E a maneira que eu tento trabalhar, eu tento deixar bem claro assim cara, não tem uma receita. Você pode fazer exatamente as mesmas coisas que eu fiz, que não vão funcionar. E eu falo duas coisas, eu tento trabalhar basicamente em duas coisas. Primeiro o fato de você ter um problema que você está tentando resolver e está frustrado, ótimo, significa que você tem trabalho a fazer. Então,
Talvez uma habilidade que eu não botei aqui, não sei se viraria uma bolinha ou se viraria uma métrica, mas você falando agora me veio à cabeça, esqueci totalmente, que é uma dificuldade que muita gente tem hoje, identificação de problemas. Então, se a pessoa consegue freimar o problema, cara, para mim você já está fazendo um bom trabalho. Mas é só um primeiro passo, porque eu vejo muita gente tentando resolver sem freimar o problema direito. Então eu falo nisso de, cara, trabalhar se tem um problema, ótimo, sinal que você é necessário. E uma outra coisa que eu falo, que na verdade foi um Scrum Master que falou para mim, e eu achei muito interessante, eu acho que é uma maneira muito simples de explicar. Ele falou assim, o framework de crescimento na Concrete, né? Como que as pessoas na Concrete conseguem crescer, e isso vale, eu acredito, para todas as empresas. Tem um monte de problema quicando lá. Cara, se você vai lá, cata um problema e tenta resolver, isso é legal. Isso é uma coisa muito positiva. É uma coisa que eu, hoje em dia, dou muito valor. Então, o que eu falo para o Scrum Master é, existem trocentos problemas. A gente não vai conseguir resolver todos. Mas se eu vejo você tentando resolver, se esforçando e melhorando com isso, seja resolvendo o problema, ou seja dando com o burro na água e tentando de novo, mas você conseguindo tangibilizar isso para mim, e eu boto muito isso na responsabilidade na mão das pessoas. E tem Scrum Master da Concrete aqui, talvez vão falar que eu não faço nada disso, mas é o que eu tento fazer no meu dia a dia, eu não sou perfeito também. Então eu tento botar isso na mão da pessoa e falar, cara, se você pegar um problema aí que está quicando e mostrar e falar, quero resolver isso, vai fundo, cara. Foi assim que as pessoas cresceram muito lá na Concrete hoje, e é o que eu tento falar, tento tangibilizar para a maioria dos Scrum Masters. Então, assim, de fato não tem uma resposta para a pergunta original, mas é a maneira que eu tento motivar as pessoas. Eu vou muito na linha do Daniel Pink, que funcionou já muito para mim no dia a dia, que é trabalhar a motivação, a autonomia, a maestria e a... Fugiu o terceiro, autonomia, maestria e propósito. Obrigado. Sempre esqueço de um quando vou falar dos três. Para trabalhar na motivação das pessoas. Isso é muito poderoso. Quem não conhece, o livro Drive, Daniel Pink, o próprio... não lembro quem trouxe aqui hoje de manhã. Alguém mostrou? Foi o Dave? Beleza, o Dave mostrou. Então eu trabalho muito em cima disso. Fechou? Bom, agradeço a todo mundo. Eu vou estar aí também, vou ficar deixar o Otto um pouco sozinho, vou ficar aí para a gente beber um pouquinho. Se quiser conversar comigo, pode me chamar, pode me abordar. Não mordo, sou fofinho. Valeu, gente. Obrigado.